Bom dia, pessoal. Já tô aqui na rádio, o programa já vai começar e, como sempre, tem que ficar olhando pra câmera. No ar, programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar, através da milenar medicina chinesa. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Bom dia, começando mais um dia, 7 horas da manhã, começando mais um programa aqui comigo na Rádio Vibe Mundial. Hoje é dia 17 de dezembro, gente. Olha só como o tempo passa. Semana que vem já estamos na véspera do Natal. O ano passou assim super rápido. E a gente achou que 2020 ia demorar para passar. Pelo menos eu tenho essa sensação de que o ano realmente ele voou, passou muito mais rápido que os anos anteriores. Então vamos fazer um balanço de como é que foi 2020. Vamos agradecer sempre por coisas boas e vamos agradecer por mais um dia na nossa vida, mais um dia que ele está só começando, repleto de infinitas oportunidades, um dia repleto de infinitos milagres. Quando a gente foca nas coisas boas, elas se intensificam. Então vamos ouvir, vamos ver e vamos falar de coisas boas. Tudo que a gente coloca a nossa atenção, ela aumenta. E como é que você acordou hoje? Quando a gente acorda, às vezes a gente acorda de bom humor, acordou já, fez as suas orações, sua meditação, seus alongamentos, já acordou com um dia assim, com aquela, ai que bom, mais um dia na minha vida, já se olhou no espelho e disse assim pra você, bom dia, o quanto que eu me amo, o quanto que é gostoso estar aqui comigo, o quanto que é gostoso me relacionar comigo, ou você já acorda de mau humor, ai que saco, mais um dia, ai, mas tem tanta coisa para fazer. Então preste atenção de como é que você acorda. As primeiras horas do nosso dia, elas são muito importantes para o nosso decorrer do dia. Claro que a gente pode ir mudando a nossa vibração ao longo do dia, mas quando a gente já começa com boas energias, quando a gente já começa se abraçando, dizendo que é gostoso estar aqui nesse corpo, que é gostoso a gente se relacionar, o dia fica muito melhor. E como é que estão os nossos relacionamentos? Daqui uma semana é Natal, como eu falei. Então, daqui uma semana a gente vai se relacionar mais com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, claro, dentro da medida do possível. Esse ano vai ser um pouco diferente, a gente vai poder se reunir com muitas pessoas. E, inclusive, na minha família sempre se reúne. Esse ano, infelizmente, a gente não vai conseguir. Mas a gente acaba sempre estando de pessoas muito mais próximas. E que é gostoso estar perto, a gente se relacionar, que é gostoso a gente estar nessa energia, nessa vibração. Logo na sequência vem um Réveillon. Então, a gente é convidado a estar próximo da nossa família, a estar próximo das pessoas que a gente ama, a nossa família de sangue, a família que a gente escolhe como família de alma. Mas isso é uma coisa que é muito bacana. Para algumas pessoas, esta época do ano, do Natal, da passagem do ano, não é muito agradável. E por que às vezes não é muito agradável? Porque temos que nos relacionar. Os relacionamentos, eles acontecem na nossa vida o tempo inteiro. Os relacionamentos não são apenas nesses convívios familiares. A gente se relaciona o tempo inteiro. Nós, por exemplo, agora estamos nos relacionando. Você está aí ouvindo a rádio, ou seja pela sua casa, no trabalho, no carro, ou pela internet. Então, nós estamos agora tendo um relacionamento. Então, a gente se relaciona. Mesmo a pessoa que mora sozinha, que fala que não quer saber de se relacionar com ninguém, a gente se relaciona pelo menos com o caixa do supermercado, o atendente da padaria, o porteiro do seu prédio. Ai, não quero sair de casa. Você vai fazer lá, pedir tudo pela internet, vai pedir tudo pelo aplicativo, o entregador vai chegar na sua casa. Então, a gente está sempre se relacionando o tempo inteiro, mesmo que a gente não tenha muita consciência disso. Então, a partir daí que a gente começa a ter essa consciência sobre os relacionamentos, de como que a gente fica quando a gente está com outras pessoas, é muito importante. E os relacionamentos, às vezes a gente acha que é muito de relacionamentos amorosos. Eles também fazem parte dos nossos relacionamentos. Nosso parceiro, nossa parceira, o marido, a esposa. Mas a gente vai para os relacionamentos em outro nível.
Então a gente tem os nossos relacionamentos familiares, com a mãe, com o filho, com a sogra, com a cunhada, com o irmão, enfim, no âmbito do nosso familiar. Nós temos também os nossos relacionamentos com o trabalho. O próprio trabalho em si, na sua profissão, é uma maneira de a gente se relacionar com ele e as pessoas que estão em volta. Mesmo que você seja autônomo, assim, por exemplo, como eu, mesmo que você trabalhe no home office sozinho, de alguma maneira você acaba tendo que se relacionar ou com o seu fornecedor, ou com, mesmo que seja um trabalho de casa, home office, que você fique sozinho, o seu chefe lá, enfim. A gente sempre se relaciona de alguma forma no nosso trabalho, seja home office ou seja trabalho presencial. Nós temos os relacionamentos sociais. Então, como é que eu me relaciono perante a sociedade? Né? Eu tenho feito a minha parte, eu reciclo meu lixo, é uma maneira de eu me relacionar com o meio ambiente. Eu respeito as leis, né, as leis do trânsito, não vou passar no farol vermelho, por exemplo. Então, tudo isso são os nossos relacionamentos. Quando a gente começa a entender que eles têm uma influência na nossa vida, ou para as coisas boas, como eu falei, o Natal, da gente estar perto das pessoas que a gente ama, pessoas que às vezes a gente passou o ano inteiro sem ver e agora é uma oportunidade de a gente estar ali reunido, trocando experiências, compartilhando a nossa vida. Mas, como nesse período do ano muitas pessoas têm problemas de relacionamento, fica um período muito conturbado. E por que eu tô falando disso sobre relacionamento hoje? Porque daqui uma semana é Natal. Então, dá tempo ainda, a gente ainda tem uma semana para que a gente consiga organizar a nossa vida, para que a gente consiga se relacionar melhor. Claro que o primeiro relacionamento que existe é a gente com a gente mesmo. Quando nós estamos bem com a gente, quando a gente se relaciona bem, eu gosto, né, de quem eu sou, eu gosto da pessoa que eu me tornei, eu respeito e eu acolho toda a minha história, tudo que eu vivi, de alguma maneira, foi importante para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Quando a gente começa a ter este olhar para nós, que toda a minha experiência, a gente fizer uma linha do tempo, de quando a gente começa a lembrar da nossa vida, 4 anos, 5 anos, a gente vai vendo o quanto que a gente já aprendeu, o quanto que a gente já foi se tornando uma pessoa mais sábia. Quer dizer, nem todos, né? Mas a grande maioria. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ter um relacionamento melhor com a gente. Se eu tenho uma atitude hoje, é de acordo com essa linha do tempo, é de acordo com o que eu vivenciei ao longo de toda a minha vida. E aí a gente fala, mas eu fiz determinada coisa que eu acho que é errado, eu me sinto culpado. No meu ponto de vista, do que eu estudo, das coisas que eu coloco, do meu trabalho, das pessoas que me procuram, essa palavra culpa deveria ser completamente excluída do nosso vocabulário, do dicionário. Por que não existe culpa? Porque quando eu tomo uma atitude hoje, é de acordo com o que eu tenho com o meu entendimento, de acordo com o que eu aprendi durante a minha vida. Daqui, amanhã, por exemplo, a mesma atitude que eu tive hoje, eu já não vou ter amanhã, porque eu já tenho uma outra experiência a respeito daquele assunto. Então, quando a gente começa a olhar por este ponto de vista, que a atitude que eu tive ano passado, 10 anos atrás, era de acordo com a minha linha do tempo, de acordo com o que eu vivi, a gente começa a entender que então a culpa ela não existe. Mas para que isso aconteça, para que a gente chegue neste nível, a gente precisa ter bom relacionamento conosco. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazendo isso diariamente, tendo mais consciência das atitudes que a gente vai tomando ao longo da nossa vida. Que atitudes que a gente vai, que tem uma ali, ou no nosso campo do relacionamento amoroso propriamente dito, um casal, dos relacionamentos com a nossa mãe, com o filho, enfim, dos nossos familiares, do trabalho, do nosso social, enfim, todos esses pilares na qual nós nos relacionamos. Quando a gente começa a perceber que sempre tem uma coisinha que se repete, por exemplo, então tem pessoas que elas têm vários e vários relacionamentos. Não tô falando que é para casar e ter um relacionamento só. Mas é pra gente observar que, se toda hora uma pessoa se relaciona com a outra, namora ou casa e separa. Então, o que tem ali no outro que tá sempre me incomodando e que aquele padrão acaba se repetindo? Não é assim muitas vezes?
No trabalho, também. Quantas vezes a gente não pega um colega de trabalho, você muda de setor, muda de empresa, o chefe ou o colega de trabalho, alguma coisa, tá ali sempre na mesma vibração. Por quê? Porque eu ainda não aprendi e eu ainda não tenho consciência. Eu fico repetindo os meus padrões e eles vão indo ao longo da minha vida, aí a minha vida não caminha, a vida não anda, porque a gente não consegue sair daquela, fica patinando, sabe aquele ratinho que a gente vê no filme que fica lá, aquele ramo, você fica correndo ali naquela rodinha e não sai do lugar, e aí a nossa vida empaca e às vezes a gente não sabe por quê. Nós temos vários pensamentos que a gente foi tendo ao longo da nossa experiência, como eu falei, ao longo dessa linha do tempo da nossa vida, que foram sendo colocados na nossa mente, na nossa consciência e no nosso inconsciente. A grande maioria no nosso inconsciente. Tem uns estudos que dizem que nós agimos de acordo apenas de 5 a 7% com a nossa consciência. O restante, de 90% a 95%, é tudo no tal do que a gente conhece do piloto automático, que já está no nosso inconsciente, que está lá submerso, que ainda não veio para a nossa consciência. Quando a gente começa a trazer essa sujeira à tona, que a gente vai mexendo, vai trazendo ela para a superfície, a gente começa a ter consciência, fica muito mais fácil, então, da nossa vida andar e a gente ter bons relacionamentos. E sempre tem aquela pessoa que tá ali, que é a nossa pedra no sapato. Mas, para eu te lembrar que você também é a pedra no sapato de alguém. A gente não é anjinho, a gente não é o bonzinho, a gente não é a vítima. Nós somos apenas a gente que constrói a nossa vida. Ninguém é vítima de nada aqui. Todo mundo nasceu com a mesma facilidade, todo mundo nasceu com o mesmo poder. Quando a gente coloca nesse papel de vítima, ai, mas meu marido, ai, porque minha esposa, ai, porque minha mãe, ai, porque minha cunhada, ai, porque não sei quem, ai, porque meu chefe, esquece. Nós somos as únicas pessoas responsáveis pela nossa vida. Ponto. Não é minha mãe que lá quando eu tinha tantos anos de idade fez alguma coisa pra mim. Ai, meu Deus, não. A sua mãe, ela fez o que ela precisava. Que é te dar a vida e te colocar no mundo pra andar. Acabou. O pai, seja aí a mãe que fica pegando, né, que o filho não dá atenção para ela. Então, todas essas coisas fazem com que os relacionamentos, ao invés de ser agradáveis, a gente tá ali no ambiente envolvido apenas porque a gente quer estar ali, envolvido por amor, fica o ambiente de obrigação, porque quando a gente faz essas chantagens emocionais ou quando a gente está num ambiente que a gente não gosta, a vibração não fica boa. E a gente não está unido ali por amor, a gente está apenas por obrigação. E nós temos tantas obrigações ao longo da nossa vida, ainda mais esse ano que foi um ano muito delicado, um ano desafiador para todos nós, ficar ainda, né, no ambiente que é para ser agradável, gostoso, para a gente comemorar as festas de final de ano, vai ficando cada vez mais pesado. Mas como que a gente pode reverter esse quadro? Como que a gente consegue, então, ter relacionamentos mais agradáveis, relacionamentos que eles realmente vão trazer algo de bom pra gente? Porque quando a gente se relaciona, né, como eu, por exemplo, estou passando para vocês aqui, tem que ser assim, tem que ser gostoso, tem que ser agradável. A outra pessoa que chega, independente de qual é o nível, se é no nível que a gente idealiza como romântico, o nosso par ideal, se é na família, enfim, a pessoa tem que vir apenas para compartilhar as suas experiências. Ninguém nesse mundo tem a obrigação de amar a gente, ninguém tem a obrigação de completar nós. Nós viemos inteiros e nós temos a capacidade de nos amar. As outras pessoas, elas entram para a gente compartilhar ideias, para a gente compartilhar essa coisa agradável que são os nossos relacionamentos. E para que isso possa acontecer, você não espere, mas quando chegar 2021, vou esperar o ano virar. O ano vai virar, claro, quando o ano começa, chega essa época do ano, a gente sempre cria novas expectativas, a gente cria ideais, a gente cria esperanças de que o ano que vem seja muito melhor. Mas se eu ficar apenas nessa esperança, se eu ficar apenas na minha mente e não me colocar em movimento, ninguém vai fazer movimento para você. Então, não espere só o calendário virar. O calendário virar e você continuar agindo do mesmo jeito,
você continuar não tendo cuidados com você não se amar, respeitando tudo que você viveu, como eu falei, essa linha do tempo que nós temos, independente da idade que você tenha, a gente tem que ter respeito e a gente tem que honrar tudo que nós vivemos e aceitar a pessoa que nós somos. Claro, estamos todos aqui, porque a gente já tem, né, os nossos bloqueios, eu também tenho os meus, eu tenho consciência de alguns e outros ainda não tenho. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a reverberar isso para fora. Então, não vamos esperar apenas virar o calendário de 2021 achando que as coisas vão melhorar. Elas vão melhorar sim, desde que a gente faça a nossa parte, desde que a gente se coloque em movimento. E para que Natal seja melhor, a virada do ano 2020 seja melhor, nesse sábado eu preparei uma vivência que é online e ao vivo. Eu vou fazer junto com uma amiga, uma terapeuta, direto de Portugal. Olha como eu tô chique, gente. Uma amiga lá da Europa. Nós vamos fazer uma vivência ao vivo e online, né? Não dá para fazer presencial. Então, ela é online e ao vivo no sábado, 3 horas da tarde. Vão ser 3 horas que nós vamos ficar ali falando a respeito disso. Na verdade, muito mais vivendo e praticando do que falando. Então, como é que vai ser essa nossa vivência do sábado? Então, nós vamos trazer para vocês aonde que está empacado os relacionamentos. É o quê? É no âmbito familiar? É no âmbito do trabalho? Por que que eu tenho tanta dificuldade em determinados aspectos da minha vida com os relacionamentos? Que tipo de pessoa eu tenho atraído para minha vida? Como é que tá a sua autoestima? Como eu falei, se a gente não se ama, se a gente não se olha no espelho, não honra e não respeita a pessoa que nós somos, ninguém vai fazer isso por você, nem a sua mãe. Então, você tem que se amar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. A partir do momento que eu me amo, me aceito, eu consigo aceitar as outras pessoas, com as suas qualidades, suas virtudes, e lá também com os seus... com as suas coisas que ainda tem que arrumar. Eu não gosto de colocar defeito, que dá a impressão que a gente é uma peça. Não, a gente não tem defeito, a gente só precisa fazer alguns ajustes. Então, da mesma maneira que eu tenho os meus, você tem os seus. Então, quando eu me aceito, com tu e me integrando do jeito que eu sou, fica muito mais fácil eu entender que o outro também está no processo dele. Então, nós vamos falar, como é que está a sua autoestima? Onde que ela está bloqueada? Como que a gente consegue desbloquear isso? Eu me sinto completa quando eu não estou com outras pessoas? Eu gosto da minha companhia? Quais são as minhas carências? O que que eu busco no outro para me completar de uma maneira consciente e de uma maneira inconsciente? Eu preencho o vazio de alguém? Porque às vezes a gente acha que as pessoas têm que preencher aquele vazio existencial que parece que vai, né? O nosso peito tá vazio, parece que tem um buraco que ele vai sair lá nas costas. E a gente quer preencher com alguma coisa. E muitas vezes a gente quer preencher com os relacionamentos. Quer que o outro atenda às nossas expectativas. Então, pode ser o contrário também. Você pode estar no lado de quem preenche alguém. Você preenche o vazio de alguém? Do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu filho? Isso também é uma coisa que a gente precisa parar e pensar. O que que eu troco com as outras pessoas? O que que eu compartilho de bom em mim com o outro? E o que que eu estou aberta para receber do outro? Isso e muito mais a gente vai trabalhar. De que maneira que vai ser isso? A partir do momento que a gente olha para essas coisas, vê aonde que está esses bloqueios, nós vamos tirar essa autossabotagem que a gente tem, que a gente foi criando ao longo da nossa vida, que a gente acredita que eu só vou ser feliz se eu tiver alguém do meu lado, eu só vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver um bom trabalho. Enfim, a gente vai criando pensamentos ao longo da nossa vida que nos bloqueiam, que nos impedem da gente avançar na nossa vida. Então, quando a gente começa a entender isso, esses bloqueios, a gente vai dissolver eles. Então, vão ser 3 horas que nós vamos estar trabalhando juntos para que a gente consiga ter essa autoestima, que a gente consiga não ficar tão dependente emocionalmente das outras pessoas,
depender emocionalmente das outras pessoas é péssimo, porque você cria uma expectativa que o outro venha preencher as suas carências. Quando elas não são atendidas, você sofre, fica com mágoa, fica com ressentimento, fica com mimimi, fica com aquela criança birrenta que não recebeu o presente de Natal que pediu para o pai e para a mãe. Não é assim muitas vezes que a gente age? Então nós vamos tirar esses bloqueios, nós vamos tirar esses pensamentos que você tem de autossabotagem e vamos então trazendo mais consciência e limpando isso, para que a gente tenha relacionamentos muito mais harmônicos e verdadeiros. Para que a gente se aceite do jeito que a gente é, que a gente se ame. A partir do momento que eu me amo, eu me aceito e eu me respeito, automaticamente as pessoas que estão em volta, isso é uma vibração, que você mudou a sua vibração, você mudou a maneira de você se olhar, automaticamente as pessoas que estão em volta de você, elas começam também a te respeitar, elas começam a amar você do jeito que você é. E não por uma obrigação, porque a gente sempre tem alguém lá que a gente conhece, que está no nosso meio, da família, do trabalho, que é aquela pessoa chata, aquela pessoa carente, que fica te ligando, ai meu Deus, você não vem me visitar, ai que não sei o que, você não falou comigo. Como que é desagradável ter pessoas assim, não é verdade? Eu aposto que você não quer ser assim, mas ninguém quer ter esse tipo de pessoa, que é o carente, que é aquela criança mimada o tempo inteiro, as coisas têm que ser do seu jeito, senão eu não quero. Então, no sábado, nessa vivência, a gente vai limpar tudo isso, vamos ver onde que está o bloqueio, então para que os caminhos se abram e que a gente comece realmente 2021 numa outra vibração. Porque se a gente não mudar a nossa vibração, se a gente não mudar a nossa forma de pensar e de agir, o calendário vai ser só uma página a mais aí na sua vida, no seu livro, na sua linha do tempo. Então aproveita, nós estamos fazendo um preço super especial, eu e a Regiane, que é a minha amiga lá de Portugal, é no sábado, 3 horas da tarde. Para você ter mais informações a respeito desta vivência, que é a última que nós vamos fazer neste ano, você pode entrar em contato comigo no 11 99376 7637. 11 99376 7637. Então vamos encerrar 2020 em outra vibração. Vamos encerrar 2020, gente, se amando, gostando de estar com as pessoas, né, do nosso convívio, sem tanta picuinha, sem tanto mimimi. Vamos tomar as rédeas da nossa vida e não deixar que a nossa felicidade fique na mão do outro, independente de quem seja esse outro. Então a oportunidade que você tem ainda agora em 2020, para quê? Para limpar toda essa sujeira que ficou acumulada ao longo dos anos e começar 2021 realmente querendo mudar, é no sábado, 3 horas da tarde, tá? Então, vou passar novamente meu telefone para você entrar em contato comigo, que eu passo mais informações a respeito de pagamento, de tudo isso. Fala que você é ouvinte da rádio, que o ouvinte da rádio sempre tem atendimento especial. O meu telefone é 11 99376 7637. 11 99376 7637. Tá? Então aproveita. Vamos aproveitar essa época do ano e tirar tudo que não serve mais, limpar a gaveta, tirar aquela sujeira de ressentimento, de mágoa que a gente vai guardando, de angústia que está guardado aí há 10, 20, 30, 40, 50 anos, e vamos entrar numa outra vibração, num outro patamar, para que a nossa vida possa fluir de verdade, tá? Então vou repetir meu telefone se você não anotou. É 11 99376 7637. E para te lembrar que hoje, 5 horas da tarde, eu tenho bate-papo no Instagram, no Chá com a Sol, que eu vou falar também de como que a gente consegue se libertar da necessidade de a gente ser aceito. Então, hoje, 5 horas da tarde, te espero no Instagram, ao vivo. Você pode mandar perguntas e interagir comigo pra gente falar mais sobre esse assunto que, ó, a gente teria horas e horas para falar sobre isso. E o tempo passa muito, muito rápido. O programa já tá quase acabando. Eu agradeço você por estar aqui comigo, por a gente estar se relacionando. E a gente se encontra, então, na próxima quinta-feira, véspera de Natal, dia 24, 7 horas da manhã. Um beijo para você e tenha um excelente dia e até lá.
Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Eu não consigo ficar olhando muito tempo aqui na câmera do Instagram. Eu tenho que ficar olhando para a câmera aqui do estúdio da rádio, tá? Então, para te lembrar que hoje, 5 horas da tarde, tem um Chá com a Sol, que eu vou falar da necessidade que a gente precisa se liberar aí de ser aceita. Então, aguardo você mais tarde, 5 horas. Beijo, obrigada, que você tenha um excelente dia e obrigada por estar comigo aqui. Tchau.